Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 23 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, avançando um pouco mais na terceira semana do tempo comum, não podemos esquecer aqui alguns fios condutores para que toda a nossa semana seja repleta da presença e da graça de Deus em nossas vidas, sobretudo dentro do olhar da liturgia. Lembremos que durante a semana já vimos o pedido de Deus em nossas vidas a respeito de conversão e de nos mantermos pessoas unidas em seu Filho Jesus Cristo. Hoje a liturgia, ela nos abre uma perspectiva maravilhosa. E é interessante percebermos o quanto Deus sempre Ele quer favorecer a cada um de nós a sua presença no nosso dia a dia. Repare bem que existe um questionamento no Evangelho de hoje. Jesus ensinando na sinagoga e de repente aparece sua mãe e todos os seus convivas, né? Todos aqueles que estão em torno dele, a sua parentela. E também naquela ocasião, uma pessoa avisa Jesus que sua mãe e os seus parentes, seus irmãos, estão fora procurando ele, né? E eles não entram porque existe ali uma grande multidão que já está agora seguindo Jesus. Onde Jesus passa, ele faz o bem. E por isso ele vai arrastando multidões de pessoas atrás de si. E no cenário de hoje não é diferente. Ele ensinando sobre o reino dos céus e então está lá sua mãe e como diz o Evangelho de São Marcos, sua mãe e seus irmãos procurando. E Jesus ele propõe esta visão magnífica a todos nós. Então ele nos faz refletir quem é a mãe e quem são os irmãos de Jesus de fato, né? E este cenário realmente nos encanta, porque Jesus, diante desse questionamento, ele permite que qualquer pessoa em toda a face da terra possa se aproximar dele, sendo parte de sua família. Veja que ele diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E então ele mostra todas as pessoas que estão em torno dele e diz: aqueles que fazem a vontade de Deus, estes sim são minha mãe e também são meus irmãos. Ora, é bem verdade que Jesus, longe de querer ser mal interpretado nesta resposta dele, e jamais ele quer denegrir ou rebaixar a imagem de sua Santíssima Mãe. Ao contrário disso, diante desta visão, diante desta perspectiva a respeito de ouvir a palavra de Deus e cumprir a vontade do Senhor em sua vida, se observarmos atentamente, Jesus ele está enaltecendo a mãe dele. E junto com a mãe dele, ele também quer elevar a cada um de nós
a um nível muito mais elevado. E por que digo isso? Porque, de fato, a sua Santíssima Mãe, ela foi a primeira pessoa no Novo Testamento a ouvir a palavra do Senhor e a colocar em prática. Basta retomarmos um pouco aquele contexto da Anunciação em Lucas, capítulo 1, onde o anjo Gabriel visita Nossa Senhora e lá então a proposta de Deus. Deus se comunica com Nossa Senhora, com a Virgem Maria. E ela foi a primeira no Novo Testamento a escutar a voz do Senhor e cumpri-la fielmente. E então, diante deste cenário, nos faz pensar que Jesus, ele quer que todos nós façamos parte, de sua família. Em primeiríssimo lugar, quando ele fala que nós podemos também ser como a sua mãe, é porque fazendo parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, por vezes nós vemos este cenário, o qual nos ensina que a igreja também é esposa, a igreja é mãe. Então, quando nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, nós somos então membros deste corpo místico e então podemos ser chamados de irmãos ou sermos como a sua mãe. Mas para isso, não podemos nos esquecer. Jesus nos ensina, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor em nossa vida e colocá-la em prática. É agindo dessa maneira que nós estaremos seguindo fielmente os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo que nós já vimos acontecer desde a história veterotestamentária. Veja que a primeira leitura de hoje, tirada de 2 Samuel capítulo 6, mostra que Davi, ele traz agora a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a qual contém ali a palavra de Deus, as instruções, os mandamentos da lei de Deus. E Davi, juntamente com todas as tribos, transportando a Arca da Aliança de uma região para a cidade de Davi, mostram-se que todos eles estão alegres, felizes, cumprindo a vontade do Senhor em suas vidas. Assim devemos ser, cada um de nós, em nossa vida diária. Devemos aprender a ouvir a palavra de Deus e também a colocá-la em prática. Assim, faremos e seremos parte da família de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família.